Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Bhutang dhammang sanghang namasami. So this retreat is what I call a mindfulness and reflection. It's just to develop a confidence in using your intuitive awareness to observe, to be the Bhutto rather than a personality with making value judgments. Então, o objetivo desse retiro é desenvolver a sati e a nosso estado de consciência para passar ser essa qualidade de Bhutto, que é essa qualidade de estar desperto, dessa ciência desperta, ao invés de ser apenas esse personagem de todos esses pensamentos, de todos esses estados mentais. So again, this refuge in Bhutto, in Buddha, in Bhutang Saranang Gacchami, is a reminder. You know, it's not something to believe in or attach to, but it's a useful way, it's expedient use of a sankhara to remind ourselves, to pay attention in this moment. Então, novamente, eu repeti que esse refúgio no Buddha, no Bhutto, Buddham Saranang Gacchami, é apenas um lembrete, é apenas uma forma de nos lembrar dessa qualidade dessa ciência, né, de sati. Because as much as we remember, we also forget. So what you remember, you can forget. So meditation techniques are usually contrived to remind us to be here and now. Porque aquilo que nós lembramos, nós também esquecemos. Né? Tudo que é passivo de lembrança também é passivo de ser esquecido. Então, essas técnicas e objetos de meditação são ferramentas para nos ajudar a lembrarmos e manter a mente no momento presente. So right now, we're sitting here. This is the way it is. Your sitting postures like this. Your inhalation, exhalations are like this. These are happening right now. They're not something about tomorrow or the past. It's here and now. Just to make this fully conscious, so that even though we breathe all the time, we aren't really reflecting on it. We just tend to operate automatically. Now we're using the breath as a way to remind ourselves. Inhalation is like this. You breathe in. You can only breathe in so far, and then you have to breathe out. You can only breathe out so far, and it stops, so it has a beginning and ending, each inhalation, exhalation. Então, nesse exato momento, a nossa respiração é assim, o nosso corpo é assim, a nossa postura é essa. Né? E tudo isso está ocorrendo no momento presente. Então, você só pode estar ciente da respiração, são coisas que ocorrem no momento presente. Você pode estar ciente, não, a respiração é dessa forma, ela entra dessa forma, eu só consigo inspirar até esse tanto. Quando eu expiro, como é que é a expiração? Eu só consigo expirar até esse tanto. Então, todas essas são coisas que nós podemos estar cientes delas.
Now pay attention to your mood. What kind of mental, emotional, or mood are you experiencing at this time? Agora preste um pouco de atenção no seu mood, humor, seu estado de espírito, no seu estado mental, né? No seu estado emocional, talvez. Como é que é o seu estado emocional atualmente? Nós já prestamos atenção na respiração, agora mude um pouco o foco para o seu estado emocional. O que você está sentindo agora? Do you feel confused or peaceful or negative or positive or whatever? It's impossible, it's a mental state. And you don't need to name it. You don't need to define it, but just know it. When you feel like this, it's like this. Você está se sentindo, como é que você está se sentindo? Se sentindo negativo, se sentindo cansado, se sentindo bem, pacífico? Como é que é o seu estado mental? Na verdade, não há necessidade de rotular isso, mas é importante estar ciente desse estado mental. So this is the Bhutto, knowing Dhammo, knowing Dhamma. It's like mindfulness, knowing the way it is. It's not where when it becomes personal, when you make yourself into a personality, then it becomes my mood, my emotion, my feeling. Então esse Bhutto, esse Dhammo, que é esse conhecer a realidade através de Sati, é algo que se você transformar isso, levar isso para um ângulo pessoal, você transformar isso numa personalidade, então passa a ser meu estado mental, a minha emoção, a minha sensação. Now the thinking process, we're thinking creatures, we're gifted with or cursed with the ability to think and retain memories. Nós somos seres pensantes, nós somos criaturas que pensam, nós somos abençoados ou dependendo como você enxergar, amaldiçoados com essa capacidade de pensar. So this retentive memory, we remember the past, remember incidents that happened, either winning the prize or losing a fortune 10, 20 years ago. You can remember, that's what retentive memory is. Então essa memória retentiva, essa capacidade de lembrar coisas do passado, lembrar coisas que nós ganhamos no passado, eventos que já ocorreram. Então nós temos essa capacidade de reter a memória. So, but that's happening here and now, isn't it? The memory of the past, yesterday. Ask yourself, what is yesterday right now when those of you who were here or wherever you were yesterday, you remember it. It's a memory, isn't it? You remember it in the present moment. Mas tudo isso ocorre nesse momento, né? Pergunte a si mesmo, né? O que é o ontem? Né? Você consegue lembrar de eventos que ocorreram ontem, mas, na verdade, esse ato de lembrar-se ocorre no momento presente. And memory is what? It's very fleeting. It has no substance, no core to it. It is just like a soap bubble or foam on the sea. It's ephemeral and arises and ceases very quickly. E o que é esta memória, né? É completamente imaterial, uma coisa completamente efêmera. É como se fosse uma bolha de sabão, é uma coisa que surge e desaparece de maneira bastante efêmera. So this you know that a memory, unless you want to start thinking about the memory, you think of something, misfortune or unfair treatment you received in the past, and you bring up the memory, and then you can proliferate. You can crowd your mind with resentments and grudges and things like this. This is the ability we have to think and use thought to create suffering. Se vocês quiserem, vocês podem utilizar essa memória e começar a lembrar de coisas que ocorreram no passado, de pessoas que lhe ofenderam, coisas que causaram sofrimento, né? Nós temos essa capacidade de pensar nessas memórias e criar sofrimento para si mesmo, né? Essa é uma capacidade que nós possuímos. Now, thinking is dualistic. It's a sankhara. Any language, whether it's Portuguese, English, Thai, it's a sankhara.
Meaning it's been made up by human beings, languages, and it's ignorant human beings, not enlightened arahants or masters or Buddhas. So language is a function we have, and we have retentive memory, so we create scenarios, we become neurotic because we can imagine or hold grudges, all kinds of possibilities for success or failure. Então, o pensamento é um fenômeno dualístico. É o que em qualquer linguagem que a gente usa, a gente acaba sempre utilizando, quer seja inglês, português, a gente usa sempre o termo em Pali chamado sankhara, que significa algo que é fabricado, é uma fabricação. E é uma fabricação que é composta, uma espécie de linguagem que é inventada pelos seres humanos. Mas não são seres humanos iluminados ou sábios que inventam. Esse fenômeno, essa linguagem é inventada por seres humanos ignorantes. E é uma espécie de linguagem que nós criamos. Lost the rest. Well, we're thinking beings, and the self view, the ego, is made out of thoughts, so you create yourself with memories, with thoughts, with identities, with your appearance, with your complexion, with your age, with your social status, with your nationality. We all this becomes the ego, what we identify with. These are created conditions. They're sankharas, they're impermanent conditions. Então, essa ideia de si mesmo, essa visão de si mesmo, é criada através de pensamentos, de memórias. É uma coisa criada por nós mesmos, né? Utilizando o pensamento, tomando como base nossa cor, nosso tamanho, nosso status social, nossas características pessoais. E a gente cria, então, a gente cria esse ego. São condições criadas, chamadas de sankharas. So sankhara is a term I use. It's a Pali word, and translated into English as condition, a phenomenon. It's something created and arises and ceases. And so we're now aware of sankhara through the wisdom level, which means with Puto, with Buddha, the Buddha awareness, the Buddha intelligence, observing sankhara is not judging, is not pointing to whether it's a good or bad. It was all sankharas, whether they're good sankharas or bad sankharas, they're all completely sankharas, whether they're subtle or coarse or whatever. Então, sankhara é um termo, uma palavra em Pali, é um termo. E significa condição, fenômeno, algo que é criado, algo que surge e desaparece. Então, nós tentamos usar essa capacidade de ciência do Buda para observar esses sankharas. É uma capacidade de ciência que não julga, que não faz escolhas, ela apenas observa em silêncio, de maneira equânime. Now, these bodies and senses are complicated sankharas. As we see things, we listen to sounds, we can discriminate between what's pleasant or unpleasant to look at, or what's pleasant to listen to, or horrible. We make judgments because conditioned phenomena has qualities. It can be good or bad, right or wrong, true or false. Então, esse corpo, esses sentidos, são sankharas. E nós, então, discriminamos o que é bom, o que é ruim, através o que é agradável de ouvir, o que é ruim de ouvir. Nós discriminamos esses sankharas, esses sankharas que são sankharas complicados, né? Esse corpo, esse sentido, geram muitos sankharas complicados. E nós discriminamos, então, entre o que é bom, o que é agradável, o que nós gostamos, o que não gostamos. Isso vira um hábito. So if you have heaven, you have to have hell along with it, or
good, you have to have bad. With right, you have left. With male, you have female. With day, night. It's just the whole conditioned realm that we're experiencing is about this dualism, the changing from one condition to another. Então, se você tem o céu, você vai ter o inferno. Se você tem o masculino, vai haver o feminino. Se você tem o direito, você vai haver a esquerda. Então, todo esse universo do samsara que nós vivemos é esse mundo dualístico. Just like your inhalation, exhalation, you can only inhale so long and you have to exhale. You can't just inhale for your lifetime. É como a sua inspiração e a sua expiração, né? Você só pode inspirar até um certo ponto, depois você tem que expirar. Você não pode inspirar continuamente até o fim da sua vida. But so much of our desire for happiness and security is based on wanting the best, the peak moments, the inhalation at its peak, or the condition at its best. To hold on to good as if it will never change, to have a permanent goodness, permanent heavenly state, permanent security through that which very nature is impermanent. Então, muito do nosso desejo é esse desejo pelo pico de cada experiência. Então, a gente deseja o pico da inspiração, o pico dos prazeres que nós sentimos, das nossas experiências, né? Então, a gente tem sempre esse desejo de sempre buscar as experiências mais agradáveis e ficar preso dentro desse ciclo, né? So this is why the First Noble Truth of suffering resonates with us, because this is our common bond. We all experience suffering from this ignorance of the ultimate reality of Dhamma. We're expecting too much from Sankara, and we're inevitably going to be disappointed. Então esse é um ciclo comum de nós estamos todos presos nessa mesma amarra, né? Nós temos essa esperança, expectativas com relação a esses sankaras e ficamos presos nesse ciclo de desejos. You take over. Sorry. The Buddha, probably most of you know the scriptural history of his life as a prince and then an ascetic and then becoming enlightened. Então, acho que a maior parte de vocês conhece a história do Buda que está nas Escrituras, que ele era um príncipe, depois foi um asceta e depois se iluminou. So he experienced, say, the best of the conditioned realm. We assume that being a prince is a kind of sign of having privileged social status at the top and beautiful objects and opportunities that are only available to royalty. Então, a gente pode imaginar que ele experienciou o melhor que essa existência, esse plano tem a oferecer, porque um príncipe a gente imagina que é uma pessoa com bastantes privilégios, com um status social muito bom, com acesso a objetos belos, a boas oportunidades que só estão disponíveis à realeza. And then seeing the futility of just sensory indulgence, privilege, and all the best that sankaras can offer, he gave all that up and became an ascetic. So he went from indulgence to denial.
E tendo visto, então, está funcionando? A futilidade, né, dessa indulgência sensorial, de todos esses privilégios, de tudo de melhor que os sankaras podem oferecer, ele abriu mão daquilo tudo e passou a ser um asceta, ou seja, ele passou da indulgência para... Qual foi a última palavra mesmo? Negação, denial. Eu não entendendo minha letra. So these are the two extremes, sensory indulgence and sensory denial, denial of sensory experience. Então, esses são os dois extremos, né? A indulgência sensorial e a negação sensorial, a negação da experiência sensorial. So even as the scriptures say, the ascetic Gautama was extremely successful. He could be more ascetic than any of the teachers or his comrades. He was the ultimate success at asceticism. E, de acordo com as escrituras, o asceta Gautama era o mais bem-sucedido dos ascetas. Ele superou, inclusive, seus professores e seus colegas ascetas, ou seja, ele era a última palavra em sucesso no ascetismo. So, but this was still suffering, whether you indulge or deny. The problem is ignorance, is not understanding Dhamma, and attachment to the conditions, to the sankharas. Então, mesmo isso continuava sendo sofrimento. Então, esses dois extremos, tanto a indulgência como a negação, eles representavam ignorância, representavam não compreensão do Dhamma e apego às condições, apego aos sankaras. So, the ascetic Gautama gave up asceticism and went off by himself to what we call Bodhgaya, sat under a Bodhi tree and became enlightened. Então, o asceta Gautama abriu mão do ascetismo e foi sozinho a Bodhigaya, sentou embaixo de uma árvore Bodhi e se iluminou. So, what exactly is this enlightenment that he experienced? E o que foi essa iluminação que ele experienciou? Because as a prince, he could experience happiness through the senses, the best food, the best of everything. Through an ascetic, he could develop the concentration practices that lead to mental bliss and happiness. But what was it that he actually recognized in this state of enlightenment? Então, na sua vida como príncipe, ele experienciou a felicidade por meio dos sentidos, no sentido de que ele tinha acesso ao melhor do que havia de tudo. E como um asceta, ele tinha as práticas de concentração que levam a uma alegria mental muito grande, a uma felicidade. E o que ele reconheceu, então, quando da sua iluminação? So, the Buddha realized, this is what Buddhas know, is that all conditions are impermanent. Sape sankarani cha. Então, o Buda ele reconheceu e realizou aquilo que todos os Budas sabem, que é o fato de que todas as condições são impermanentes. Vou ficar devendo a frase em palha. Now we can believe that. That's a teaching that is reiterated in Vipassana courses and any kind of basic Buddhism course. But we tend to take it from the scripture. The Buddha said all sankharas are impermanent, and Buddha said that, so it's right. But that's not enlightenment.
E a gente pode acreditar nisso, de que todas as condições são impermanentes. A gente ouve isso sendo falado em curso de Vipassana, em qualquer curso básico de budismo, e a gente acredita porque a gente está vendo isso nas escrituras. Mas acreditar assim dessa forma não é iluminação. So the Bhatipata, or the practice, meditation practice, in Pali we say pavana, or meditation. It means developing, cultivating awareness, so that we no longer are deluded by the sankharas we're experiencing. Então, a prática de meditação, qual era a palavra em Pali, Bhante? Patipata, a prática da meditação, a bhavana também pode ser usado. Elas se referem a desenvolver, a cultivar a consciência de forma a não ser mais deludido pelo sankaras, foi isso no final? Que a gente experiencia. So after the Buddha was enlightened, he realized that this was beyond language, beyond words. You can't define Dhamma. You can't describe it, but you can know it. You can know reality, but when you try to describe it, that's really not what it is. And so this knowing is what we call intuitive awareness. It's a universal wisdom open to us through mindfulness. E após a sua iluminação, o Buda se deu conta de que isso era algo que estava além da linguagem, além da língua, além das palavras, que é algo que não pode ser descrito, que o Dhamma não pode ser descrito, mas ele pode ser conhecido, a realidade pode ser conhecida, descrita ela já não pode ser. E esse conhecer ela é aquela consciência intuitiva, aquele saber intuitivo, aquela sabedoria universal que se abre para nós por meio da prática da mindfulness ou consciência. So this is the reflective ability, like right now, each one of you, if you think anything, you're aware that you're thinking, you're aware that you're feeling confused, or you're aware that you're inspired, or you're aware that you're doubting. This awareness, this is what we're pointing at. Trust this awareness of whatever you happen to be feeling, physically or mentally, emotionally, psychically. This awareness transcends the condition. It's not conditioned. It's not a sankhara, so it can be aware of sankhara for what it is. Então, a gente está falando dessa habilidade reflexiva. Por exemplo, agora cada um de vocês está pensando alguma coisa, está sentindo alguma coisa. Você pode ter consciência de que está confuso, consciência de que está inspirado, consciência de que tem alguma dúvida. E você pode, então, confiar nessa consciência sobre aquilo que você está sentindo num nível psicológico, físico, num nível emocional. E essa consciência, ela não é condicionada, ela não é sankhara, e ela pode ter consciência do sankhara e vê-lo como eles realmente são. For example, I'm holding my hand in front of my eyes. So there's consciousness and awareness
of the presence of this object, and I call it my right hand. That I add to it. But before you think my right hand, there is this awareness of it arising in front of your eyes. It's like this. The left hand, at the same moment I can be aware of both hands. That awareness is not a sankhara. My right hand can't be aware of the left hand. It's impossible, but conscious awareness, attentive awareness, is aware of, say, this present moment in its totality, of all of you in one moment in time. This awareness allows you to exist in consciousness, but this is a sankhara. Ajuda no final, que não ficou claro para mim. Eu fiquei olhando e me perdi. Então, por exemplo, se eu ponho a mão diante dos meus olhos, aparece uma consciência, uma conscientização da presença desse objeto, minha mão direita. Então, antes de você pensar assim, minha mão direita surge essa consciência quando a mão aparece diante dos seus olhos. Era isso? E se você levanta outra mão, no mesmo momento você tem a consciência das duas mãos. E uma mão não pode estar consciente da outra mão, foi isso? Então, pronto. Mas a consciência, sim, e a consciência, ela não é sankhara. E aí ela é uma consciência atenta. E aí ele falou alguma coisa do momento presente, que está atento a tudo. Exatamente. Obrigada. E a consciência permite que você exista, mas isso é um sankhara. So, just pointing this out, this is quite ordinary. It's not special or a secret kind of teaching. It's just awakening. Wake up and observe. Be the knower, be the knower of the world rather than the world. E esse ensinamento é algo bastante comum, não é um ensinamento secreto, um ensinamento especial, que é simplesmente dizer para você acordar, para você despertar e passar a ser o conhecedor do mundo ao invés de ser o mundo. So in this sense, the world is the same as sankhara. O mundo é o mesmo que sankhara. And all sankharas are impermanent. So the worlds that we believe in and create are in this continuous changing motion from arising, ceasing. E como todos os sankharas são impermanentes, esse mundo que a gente fica criando, ele continuamente está em mudança, ele continuamente está surgindo e desaparecendo. So you can be aware that you're thinking, or maybe you're doubting. Doubting is attachment to thought, you know. What does it mean? What is Ajahn Sumedho trying to say? Is thinking, isn't it? And you're aware that you may be doubting or confused by what I'm saying. This awareness is what you can trust. Your ability to understand the words and completely integrate what I'm saying vary from one person to the next. E você pode estar consciente do processo de pensamento, do processo de aparecerem dúvidas. A dúvida, por exemplo,
é um apego aos pensamentos. Você pode se perguntar, o que o Ajahn Sumedho está tentando falar? Então, isso é um processo de pensamento. Agora, a consciência dessa dúvida, da presença dessa dúvida, ela sim é algo em que você pode confiar. E claro que essa relação, por exemplo, com o que está sendo dito, é algo que vai variar de uma pessoa para outra. So after, I'm just trying to point to enlightenment. I can't define it or say what it is, but in a way, what I'm really pointing to is this awareness that is the way to that reality, to ultimate reality. Então, isso que eu estou dizendo, tudo é algo que vai na direção da iluminação, porque a iluminação não é algo que possa ser descrito, isso não pode ser feito, mas eu estou falando dessa consciência que ela, sim, é um caminho para se chegar à realidade última. So the first thought is, how can you teach this? You teach others through language, through concepts, through doctrines and through dogmas. But this doesn't have any doctrine or dogma to it. How can anyone possibly understand it? So there's no point in going out and teaching. Então, a primeira coisa que se pergunta é como é que isso pode ser ensinado, né? O primeiro pensamento que vem é esse, porque as coisas podem ser ensinadas por meio de linguagem, da língua, de conceitos, de doutrinas e dogmas, mas isso não é algo que envolva nenhuma doutrina e nem dogma. Então, como é que ele pode ser explicado? E se ele não vai ser entendido, não adianta explicar. So that was supposed to be the Buddha's first thought. There's no way can be taught. And then, in the scriptures, the Brahma Sahampati, which is like the God of the heavens, comes down and says, there are those with only a little dust in their eyes, go for the welfare of those. Perdão, ao que o Luang se referia era que aquilo foi o primeiro pensamento que o Buda teve depois da iluminação. Como é que eu vou ensinar isso aí? Não vai dar para as pessoas entenderem, então não adianta ensinar. Então, esse foi o primeiro pensamento do Buda, que não daria para ensinar aquilo. E aí, o Brahma Sampadi desceu à terra, onde estava o Buda, e falou, olha, tem pessoas com pouca areia nos olhos, e é para elas que você vai ensinar. So the Buddha arose and tried to figure out who would be the most likely. He thought of his teachers, most of whom had passed away, and then he thought of his 5 colleagues, his 5 friends that he did ascetic practices with, and through his psychic abilities realized they were in Saranat, near Varanasi, near Benares. Então, o Buda se levantou e tentou imaginar quem seriam os principais candidatos, os primeiros que iriam ouvir o que ele tinha para ensinar. Ele pensou nos seus professores, mas a maioria já estava morta. E aí ele pensou nos 5 colegas ascetas, colegas dele de práticas ascetas, e por meio dos seus poderes paranormais, ele viu que eles estavam num parque próximo a Benares, a Varanasi. So on his way to meet with his 5 colleagues, he meets an ascetic on the way before he arrives to Saranat, and the ascetic is impressed by the radiance, the aura of the Buddha. E quando ele estava indo para esse local próximo a Benares, que é Saraná, ele encontrou um asceta. E esse asceta ficou muito impressionado com a radiância que tinha o Buda. So he asked the Buddha, what is it that you know? What have you learned? Please tell me.
E aí ele pergunta ao Buda, o que foi que você agora conhece? O que você aprendeu? Me conte. And the Buddha gave very direct teaching at that moment. He said, I am the all-enlightened one. Aí o Buda deu um ensinamento bem direto naquela ocasião. Ele falou, eu sou aquele completamente iluminado. And the ascetic didn't believe it E o asceta não acreditou nele. and walked away. E foi embora. So he went further on. When he met his 5 friends in Saranath, who had been suspicious of him because he gave up asceticism, and they were ascetic freaks. They were completely committed to ascetic practices. E aí então ele foi ter com os 5 amigos deles que estavam em Saranath, mas esses 5 amigos eles desconfiavam um pouco do Buda, porque o Buda tinha abandonado as práticas ascetas e eles eram ascetas assim radicais, sabe, da pesada. So instead of saying, I'm the all-enlightened Buddha, he said, there is suffering. Então, em vez de dizer para eles, eu sou aquele totalmente iluminado, ele falou, existe sofrimento. So this first sermon, it's called the first sermon that the Buddha gave after enlightenment. Actually, the first one was to the ascetic. But it doesn't work for most people. But the second sermon, which we call the first sermon, is based on something we all can relate to, isn't it? There is suffering. Can you deny that? And so this becomes the first noble truth. E então o primeiro sermão que o Buda deu após a iluminação foi para esses ascetas. Quer dizer, na verdade, o primeiro foi para aquele outro asceta que foi embora, mas realmente não funciona para a maioria das pessoas, né, essa abordagem. Mas, enfim, aí esse segundo, que acabou ficando famoso como o primeiro discurso para os 5 ascetas, era algo que falava, era um discurso que se baseava em algo com o qual todos nós podemos nos identificar, que é o fato de que existe sofrimento. E isso se tornou a primeira nobre verdade. Now this is really a brilliant teaching, the Four Noble Truths, and it's what I've practiced now for over 50 years. Is my main practice as a samanera, as a novice monk, and as a bhikkhu, has been just reflecting and investigating these 4 noble truths. E esse ensinamento das 4 nobres verdades é um ensinamento brilhante e é o que eu venho praticando ao longo desses mais de 50 anos. Eles têm sido a minha principal prática desde que eu era samaneira, desde que eu era noviço e como bico também, que é a reflexão e a investigação das 4 nobres verdades. So the Buddha chose the most ordinary human experience that we all have, ever since the first human being to the present moment. All of us can, there is suffering. It's not sane, it's not doctrinal, it's a noble truth. It's not a dogma, it's not a metaphysical truth. It's a noble truth, which means it's just pointing to the common experience that we all share, which is dukkha, or suffering. E então o Buda escolheu a experiência humana mais comum, algo que todos nós temos, desde o primeiro ser humano que houve até todos nós. Não é algo que seja uma doutrina, não é algo que seja um dogma, e não é uma verdade metafísica.
é uma nobre verdade que fala de uma experiência comum que todos nós temos, que é a experiência de dukkha, do sofrimento. So, recognize it's called a noble truth, not because suffering is noble, but you change from someone who's running away, who's blaming suffering on others, who's afraid of suffering, who doesn't understand it, to someone who's willing to feel, to know, to examine, to accept suffering that they're experiencing in the present. E ela é chamada uma nobre verdade, não porque o sofrimento em si seja nobre, mas sim porque você pode passar, a partir dela, de ser uma pessoa que fica fugindo do sofrimento, culpando os outros pelo sofrimento, com medo do sofrimento, sem compreender o sofrimento, para uma pessoa disposta a conhecer, a sentir e examinar o sofrimento que é experienciado no momento, no presente. Then he pointed, the second noble truth is that there's an origin, a cause of suffering. E a segunda nobre verdade diz que há uma origem, uma causa para o sofrimento. And this is the ignorance, vicca, in Pali word ignorance means not like being illiterate, it means ignorance of Dhamma, not knowing reality. E ela a causa é a ignorância. Não a ignorância no sentido de você ser analfabeto ou algo assim, mas sim a ignorância do Dhamma, não conhecer a realidade. Desire is this realm we're experiencing. The human body is a desire form. Seeing creates desire. When we see something attractive or beautiful, then we want it, or we see something ugly or repulsive, we don't want it. So there's a desire for sense pleasures, fragrant odors, and we are averse to unpleasant odors. We want beautiful sounds, melodies, harmonies, and cacophony we don't like, we hate it, and on like this. So the tongue, the delicious or the undelicious. So the sensual realm is all about desire, and in Pali it's called tanha, and in English we translate it as desire. So, do you have any cough drops? E, então, em relação ao desejo, né, ver alguma coisa cria desejo. A gente vê algo atraente, a gente quer aquela coisa. A gente vê algo feio, a gente quer se afastar daquilo. E a gente tem desejo por prazeres sensoriais, por odores agradáveis. A gente quer afastar odores desagradáveis. A gente quer escutar sons melódicos. Nós odiamos cacofonias. A gente quer coisas deliciosas. Não queremos coisas que não tenham gosto delicioso. Então, esse plano sensual, ele um elemento central dele é o desejo, e a palavra em Pali é tanha. So desire is a sankhara, it's not ultimate reality. O desejo é um sankhara, ele não é a realidade última. And you can be aware, like a sensual desire for sense pleasure is like this. E você pode ter a consciência do desejo por prazeres sensoriais. Then there's a second kind of desire called bhava tanha, which is the desire for becoming. Wanting to become enlightened is still a desire. Wanting to attain, become an arahant, or become president of Brazil, or whatever. It's ambition, it's the desire for becoming.
E há desejo, que é o desejo de se tornar alguma coisa, que é bhava tanha, que é você querer se iluminar, você querer ser um arahant, você querer ser o presidente do Brasil, você ter esse tipo de ambição, esse desejo de vir a ser algo. And the third kind of desire is called vipavadana, which means a desire to get rid of. When something you don't like, you want to get rid of it. You have a bad thought, you averse to it, you create desire to suppress it, something unpleasant around or whatever. You want to get rid of your faults. Meditators always ask me, how do I get rid of anger? How do I get rid of jealousy? How do I get rid of fear? It's called vipavadana, a desire to get rid of or annihilate. Então, a palavra em palha anterior estava errada, tá? E aquele era o segundo tipo de desejo, de vir a ser, e esse terceiro tipo de desejo, para o qual eu não consigo reproduzir a palavra em palha, perdão, é o desejo de você se livrar de alguma coisa, você quer se livrar de um pensamento desagradável ou de algo que você quer suprimir o desejo, você quer se livrar das suas falhas. Os meditadores muitas vezes ficam com essas perguntas. Como é que eu me livro de raiva, de ciúmes, de medo? Então, esse terceiro tipo de desejo é isso, esse desejo de você se livrar de algo. And it's through ignorant attachment to desire that is the cause, the origin of suffering. E esse apego ignorante ao desejo é a causa do sofrimento. But now that you've taken refuge in Buddha Dhamma Sangha, your mindfulness, Bhutto, is aware. You can be aware of desire, wanting to get something you don't have, attain some state or some desired goal, whether it's spiritual or worldly. It's like this, bhavadana, wanting to become. It's not a statement about it being bad, or right or wrong, but it is like this, and this knowing, this intuitive awareness allows you to recognize it and see it in terms of sankhara. Mas agora que vocês tomaram refúgio no Buda, Dhamma e na Sangha, vocês podem estar conscientes disso, aplicar a mindfulness em relação a isso. Você pode ter a consciência do desejo, por exemplo, o desejo de obter algum tipo de estado espiritual ou mundano. E aqui não estamos falando que isso seja mal, certo ou errado, mas sim de desenvolver uma consciência intuitiva que permita que você reconheça e veja todos esses desejos como sendo sankharas. So during this retreat, we can use these two noble truths just to reflect upon when you're experiencing whatever, whether it's mental, emotional, physical suffering like physical pain or discomfort or emotional confusion or anger or resentment or whatever. It's a noble truth rather than some kind of personal identity. It's changing from being the owner of these conditions to being the knower of them. So it's just a shift. It's learning to trust your awareness more than your emotional feeling in the present. Então, neste retiro, nós podemos usar essas duas nobres verdades para refletirmos naquilo que estivermos experienciando em termos mentais, físicos, pode ser uma dor física, ou emocionais, pode haver confusão, raiva, ressentimento. Então, passa a ser uma nobre verdade, não vai ser algo, uma identidade pessoal, algo com que você
se identifique. Então, você passa dessa identificação para a posição de aquele que conhece isso que está acontecendo, né? E você pode confiar nessa consciência mais do que na sensação emocional que você tem no presente. So in this reflective practice, the First Noble Truth, there is suffering. It's not my suffering anymore. I'm not adding any, like, if I own the suffering, I'm suffering, then that is not enlightened understanding. But the Bhutto, knowing Dhammo, there is a recognition right now, feeling of confusion or doubt or aversion to physical pain. You know, we don't want to feel pain in our bodies or difficulties, things like this, so we're trying to get rid of them. We create aversion. We can be aware of that. You know, you can be aware that you don't like this or you're confused, and that's awareness. Again, I point out, this is your refuge. You don't need to figure out how to get rid of something, because then it's another form of desire, but trust yourself to just accept what you're feeling as it is and patiently accept it, patiently endure it. Então, esse conhecer, esse saber, esse Bhutto, é um reconhecimento do que está acontecendo agora, é um reconhecimento no presente. Então, ao invés de, se você estiver com dor, você ficar tentando se livrar da dor ou desenvolver uma aversão àquela dor, você pode ter consciência daquela dor, por exemplo. Então, essa consciência passa a ser o seu refúgio. Você não vai ficar tentando elocubrar como se livrar daquela dor. Você vai, sim, com paciência, aceitar e suportar o que quer que você esteja sentindo agora. So this is enough for now, and this is, I'm not asking you to believe, but to listen at least and see how it affects you. When I say, just my own appearance or my voice or what I say, how it affects. This you can know, so this is the way it is rather than how it should be or shouldn't be. Então, acho que basta por hoje, e eu não estou pedindo que vocês acreditem nisso que está sendo dito, mas pelo menos escutem. E uma coisa que sim que vocês podem saber é como a minha voz ou quem eu sou afeta vocês. Isso é algo que vocês podem acessar, conhecer. E é como é, e não como devia ser ou como não devia ser. So it's time to cease, but may you have a good night's sleep, go to sleep mindfully, and see you all tomorrow. Então agora é a hora da gente cessar, e boa noite para vocês, vão dormir com consciência e até amanhã.